Ela tinha tudo: dinheiro, poder, respeito, mas não fazia ideia de quem era de verdade a mulher que limpava sua casa todos os dias. Até que, em uma tarde qualquer, movida pela desconfiança, decidiu ir até a casa da empregada sem avisar. E o que viu lá mudaria completamente a sua forma de enxergar o mundo. O relógio de parede da mansão marcava 7h20 da manhã quando Viviane Monteiro terminou sua terceira xícara de café. O som da colher batendo na porcelana era o único ruído naquele salão silencioso e frio, onde o eco de cada movimento parecia ampliar o vazio da casa. Viviane, aos 52 anos, era o retrato do sucesso. Herdeira de uma rede de clínicas de saúde, com o nome estampado em colunas de revistas e o rosto sempre impecável. Mas atrás da elegância havia uma mulher dura, metódica, que aprendeu a desconfiar até dos próprios gestos. Para ela, gratidão era disfarce e lealdade, apenas um modo educado de interesse. Naquela manhã, enquanto conferia e-mails no tablet, o som de passos leves interrompeu seu raciocínio. Era Roberta, sua empregada doméstica há mais de 6 anos. Uma mulher de 44 anos, postura simples, olhar cansado e uma educação que beirava o silêncio. "Bom dia, dona Viviane", disse colocando o bule de café sobre a mesa. "Bom dia", respondeu ela sem levantar os olhos. Roberta sempre fora discreta demais, e talvez fosse isso o que mais intrigava Viviane. Cumpria o serviço sem falhas, nunca reclamava, nunca pedia aumento, nunca se atrasava. Mas nas últimas semanas, algo havia mudado. Ela chegava distraída, o olhar perdido, as mãos tremendo de leve. E o que mais chamou a atenção foi o novo hábito. Pediu para sair mais cedo 3 vezes na mesma semana. Disse que precisava resolver coisas pessoais. Coisas pessoais, repetiu Viviane mentalmente. Essas 2 palavras acenderam nela o mesmo instinto que usava nos negócios, o da desconfiança. Enquanto observava a funcionária arrumar a mesa, começou a analisá-la como quem avalia um contrato. O cabelo preso de qualquer jeito, as olheiras, o andar apressado. Algo estava errado. Viviane apenas não sabia o quê. "Roberta", chamou com a voz seca. A mulher se virou imediatamente. "Sim, senhora." "Notei que você anda saindo mais cedo. Está com algum problema?" "Não, senhora. Está tudo bem. Só uns compromissos." "Compromissos? É, coisas de casa mesmo. Nada importante." Viviane franziu o senho. A resposta era vaga, evasiva e por isso mesmo suspeita. Ela não gostava de meias respostas. Nunca gostara. "Certo, mas lembre-se, sua função é aqui", disse fria, cortando o assunto. Roberta baixou a cabeça e apenas respondeu: "Sim, senhora." O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Viviane voltou ao tablet, mas seus olhos não liam mais nada. Estava distraída, irritada. Sentia que algo lhe escapava e detestava essa sensação. Mais tarde, já à tarde, ela ouviu o barulho do portão. Roberta estava saindo, mais uma vez apressada, segurando uma bolsa velha no ombro. Viviane observou da janela do 2º andar, escondida entre as cortinas. A mulher caminhava rápido, como quem foge de algo. "Estranho", murmurou. "Muito estranho." Durante o jantar, o pensamento voltou como um eco. 6 anos de casa e nunca deu trabalho. Por que agora? E logo depois, a dúvida mais incômoda. Será que está roubando? Ou trabalhando em outro lugar por fora? Viviane suspirou. Não era uma pessoa paranoica. Era apenas alguém que não confiava facilmente. E o olhar distante de Roberta, ultimamente, parecia um enigma. Na manhã seguinte, ao entrar no escritório, o jardineiro comentou: "Dona Roberta saiu cedo ontem, né? Acho que esqueceu o casaco no varal." Viviane levantou os olhos do computador. "Saiu cedo?" "Sim, umas 4 da tarde." A confirmação foi a gota d'água. Viviane fechou o notebook devagar, respirou fundo e murmurou: "Então está decidido."
Passou o dia inquieta, sem conseguir se concentrar. À noite, diante do espelho, observou o próprio reflexo, uma mulher com tudo, mas sem paz. O tipo de pessoa que conhece o preço de tudo, mas o valor de quase nada. Ela acha que pode me enganar? Pensou. Pegou as chaves do carro e caminhou até a garagem. A cada passo, o salto ecoava no piso de mármore como uma contagem regressiva. O motorista a olhou confuso. "A senhora vai sair agora?" "Sim, e não precisa me acompanhar. Quero dirigir sozinha." O portão da mansão se abriu e pela primeira vez em meses, Viviane sentiu o frio da noite bater no rosto. A cidade, do alto de onde ela morava, parecia outro mundo. Luzes distantes, carros pequenos, um universo que ela raramente enxergava. Mas naquela noite, dirigiu para o lado oposto da zona nobre. As ruas foram mudando aos poucos. O brilho dos postes foi se tornando amarelado. Os muros altos deram lugar a casas simples, com roupas no varal e crianças brincando na calçada. Viviane nunca estivera ali. Não sabia o nome das ruas, nem como se portar, mas algo dentro dela dizia que estava perto. Até que viu. Uma casa pequena, com pintura descascada, portão enferrujado e um vaso de flores no degrau. O carro de luxo parou diante da calçada, destoando de tudo ao redor. Ela olhou o relógio, 18h47. As luzes da casa estavam acesas. Por um instante, pensou em voltar, mas o orgulho falou mais alto. Desceu do carro e caminhou até o portão. Bateu. Nenhuma resposta. Bateu de novo, mais forte. Ouviu passos leves e, em seguida, a voz de Roberta. "Já vou!" A porta se abriu. Roberta surgiu com uma blusa simples e o cabelo preso de qualquer jeito. Ao ver Viviane parada na calçada, os olhos dela se arregalaram. "Dona Viviane?" "Boa noite, Roberta", disse a patroa, fria. "Achei que era hora de conhecer o lugar que te faz sair tão cedo todos os dias." O rosto de Roberta empalideceu. Ela olhou em volta, constrangida, e tentou disfarçar a bagunça da sala. "Eu não esperava a senhora aqui." "Eu sei", respondeu Viviane, cruzando os braços. "E é exatamente por isso que vim sem avisar." Por alguns segundos, o silêncio dominou o ambiente. A rua parecia assistir à cena. A mulher rica, imponente, diante da empregada simples, duas realidades colidindo diante de uma porta aberta. Roberta respirou fundo, abriu mais o portão e disse, num fio de voz, "A senhora quer entrar?" Viviane hesitou por um instante, mas aquele convite carregado de vergonha e dignidade a desarmou de um jeito estranho. Deu um passo à frente e cruzou o portão. O que veria dentro daquela casa mudaria tudo. O som do portão batendo ecoou pelo pequeno quintal. Viviane ficou parada por um instante, observando em silêncio o ambiente que se abria à sua frente. A casa de Roberta era modesta. Paredes descascadas, um sofá antigo coberto com uma manta de crochê, cortinas floridas e um cheiro suave de sabão em pó misturado com café recém-passado. Nada ali lembrava o mundo de onde Viviane viera. Ela entrou devagar, como quem pisa em um território proibido. Os saltos finos tocavam o chão simples, produzindo um som deslocado, quase agressivo demais para aquele lar. "Eu não esperava a senhora", disse Roberta nervosa, ajeitando os cabelos. "Se soubesse, teria arrumado tudo melhor." Viviane olhou em volta. Tudo já estava impecável, simples mas limpo, um lar pequeno mas com alma, algo que sua mansão nunca teve. "Não se preocupe", respondeu, contida. "Vim só conversar." Roberta parecia desconfortável. Mantinha as mãos cruzadas à frente do corpo, sem saber onde colocá-las. Por um momento, o silêncio pesou. Viviane percorreu o olhar pela sala. Fotos antigas em molduras baratas decoravam uma parede. Roberta mais jovem, um homem com um uniforme de fábrica e uma senhora de cabelos brancos sorrindo.
Na mesinha havia um copo de vidro com flores secas e um pequeno terço. Bela casa, disse Viviane, quebrando o silêncio. É o que eu pude ter, respondeu Roberta, com um sorriso contido. Foi aqui que criei tudo o que restou de mim. As palavras soaram simples, mas deixaram Viviane inquieta. Ela nunca ouvira aquela mulher falar de si mesma. Durante anos, Roberta havia sido apenas parte da rotina. Alguém que limpava, servia, sumia, mas agora, diante dela, parecia outra pessoa. A senhora quer se sentar? Perguntou Roberta. Não, obrigada. Prefiro ficar de pé. Viviane observou o corredor estreito que levava aos fundos da casa. Ouviu um barulho suave, uma voz fraca como um sussurro. Ela franziu a testa. Há alguém aí? Roberta hesitou. É minha mãe. Viviane a olhou com surpresa. Sua mãe? Você nunca comentou que morava com ela. É que... Roberta baixou o olhar. Ela não gosta de visitas. Está doente há algum tempo. Viviane deu um passo em direção ao corredor. Posso cumprimentá-la? Roberta pareceu indecisa. Respirou fundo, olhou para o chão e respondeu. Pode, mas, por favor, não repare. As duas caminharam até o quarto dos fundos. A porta estava entreaberta e o ar que vinha dali era frio e carregado com o cheiro de remédio. Viviane parou na entrada. No canto do quarto, uma senhora idosa estava deitada em uma cama simples, coberta por lençóis brancos. O rosto era frágil, a pele pálida e os cabelos finos e brancos caíam sobre o travesseiro. Mas havia algo doce em seu semblante. Roberta se aproximou e ajeitou o cobertor com cuidado. Mãe, temos visita. Os olhos cansados da idosa se abriram devagar. Ela sorriu, mesmo sem entender muito bem o que acontecia. Visita? Perguntou num fio de voz. É sua amiga? Roberta engoliu em seco. É, algo assim. Viviane não sabia o que dizer. Aquela cena, a simplicidade, o cuidado, o afeto silencioso, a desarmou por completo. Ela parece tranquila, murmurou. Às vezes sim. Roberta pegou um pano úmido e limpou o rosto da mãe com movimentos lentos. Mas tem dias que nem lembra de mim. Viviane observava tudo em silêncio. Cada gesto daquela mulher carregava um tipo de amor que o dinheiro não podia comprar. Era delicadeza pura. Há quanto tempo ela está assim? Perguntou com a voz baixa. 3 anos, respondeu Roberta. Alzheimer. Viviane sentiu o estômago apertar. O nome da doença soava familiar demais. Sua própria mãe morrera sozinha, em um hospital caro, sem que ela tivesse tempo de visitá-la no último dia. Eu não sabia, disse sincera. Ninguém sabe, respondeu Roberta. Não gosto de falar disso. As pessoas olham diferente, como se a gente fosse um peso. Viviane ficou em silêncio. Aquela frase ecoou como um espelho. Quantas vezes ela própria não havia tratado alguém assim? Roberta percebeu o desconforto e tentou mudar o assunto. Desculpe, dona Viviane, a senhora deve achar isso inadequado. Inadequado? Interrompeu Viviane, com um tom que a surpreendeu. Não. Ficou apenas olhando. Era como se, por um instante, ela visse algo que nunca havia enxergado antes. A senhora tossiu. Roberta se apressou a pegar um copo d'água e ajudar. Viviane deu um passo à frente, instintivamente, e segurou o copo junto. Foi um gesto pequeno, mas carregado de significado. As duas trocaram olhares, e naquele breve momento, o abismo entre patroa e empregada diminuiu. Quando saíram do quarto, Viviane parou na sala e olhou ao redor mais uma vez. E é por isso que tem saído mais cedo? Perguntou. Roberta assentiu. Sim, senhora. Quando a doença dela piorou, precisei adaptar os horários. Por que não me disse? Porque achei que não fosse entender. Viviane abriu a boca, mas não encontrou resposta.
porque de fato não entenderia. Há poucas semanas, teria interpretado aquilo como desculpa ou desleixo. Agora sentia apenas vergonha. Roberta, disse com voz mais suave, eu agradeço por ter me deixado entrar. Eu que agradeço, senhora, respondeu ela, com um sorriso cansado. Nem todos que têm muito tempo tiram um minuto para ver o que existe atrás das aparências. Viviane não respondeu. Apenas olhou em volta uma última vez e caminhou até a porta. Antes de sair, viu um quadro pendurado na parede. Uma fotografia antiga de uma mulher jovem segurando um bebê. Na moldura, escrito à mão, por amor, tudo vale. Viviane ficou olhando por alguns segundos. Depois respirou fundo e saiu. O vento da noite bateu em seu rosto enquanto ela caminhava até o carro. Mas dessa vez, algo dentro dela estava diferente. Pela primeira vez em anos, o silêncio não lhe pareceu um castigo, mas um convite à reflexão. E enquanto o carro se afastava da pequena casa, Viviane Monteiro percebeu que não era a empregada quem escondia algo. Era ela mesma quem nunca tinha enxergado. Aquela noite parecia mais longa que todas as outras. Viviane Monteiro estava deitada em sua cama imensa, cercada por lençóis caros e um silêncio que pesava mais do que o ar. Mas não conseguia dormir. A imagem de Roberta cuidando da mãe doente não saía da sua mente. Cada gesto, cada olhar daquela mulher tinha ficado gravado em detalhes. O pano úmido sobre o rosto da idosa, a voz baixa dizendo, tudo bem, mamãe, o cuidado paciente que parecia infinito. Viviane se virou na cama inquieta. Há quanto tempo não chamava ninguém de mãe? Há quanto tempo não cuidava de alguém sem que fosse por obrigação ou por aparência? O relógio digital marcava 2h15 da manhã quando ela levantou. Caminhou descalça até a varanda, olhando para o jardim da mansão. As luzes da piscina refletiam o brilho da lua. Tudo era bonito, mas sem vida. Ela percebeu que vivia rodeada de conforto, mas sem nenhum sentido real. Sentou-se e passou as mãos pelos cabelos. A lembrança da voz de Roberta ecoou de novo. Achei que a senhora não fosse entender, e aquilo doeu mais do que qualquer ofensa, porque era verdade. Durante anos, ela tratara as pessoas como peças do seu império. Funcionários, motoristas, secretários, todos parte de um mecanismo que existia apenas para servir. Mas naquela pequena casa, por algumas horas, ela havia visto o que significava viver para alguém. Na manhã seguinte, acordou mais cedo que o habitual. Desceu para o café e encontrou o empregado arrumando a mesa. Roberta não estava. Era seu dia de folga. O silêncio da casa parecia maior sem ela. Viviane tomou um gole de café e, pela primeira vez, sentiu o gosto amargo que sempre ignorou. Era como se algo dentro dela começasse a despertar de um sono longo e frio. Passou o resto do dia tentando se concentrar no trabalho, mas não conseguia. Reuniões, contratos, telefonemas, nada parecia ter importância. O rosto de Dona Lourdes, frágil, sorrindo para ela, aparecia o tempo todo em sua mente. No final da tarde, pegou o carro e foi até a clínica principal da rede que administrava. Pediu para falar com o diretor. Quero que providencie uma consulta completa para uma senhora idosa com Alzheimer. E com urgência, disse. O homem arregalou os olhos. Sim, senhora. Paciente particular? Viviane hesitou um segundo. Não. Anote o nome. Dona Lourdes Nascimento. Eu cuidarei dos custos pessoalmente. Saiu dali com o coração apertado e uma sensação estranha, a de estar fazendo algo certo, talvez pela primeira vez em muito tempo. À noite, o carro dela parou novamente na frente da casa simples. Roberta se assustou ao abrir a porta e vê-la. Dona Viviane, aconteceu alguma coisa? Não, Roberta, eu só queria falar com você. A voz de Viviane soava diferente, mais suave, menos fria. Ela entrou e olhou em volta, agora sem o julgamento de antes. As paredes gastas pareciam mais acolhedoras.
O cheiro de café era reconfortante. Eu pensei muito desde a outra noite, começou ela, e queria pedir desculpas. Roberta a olhou surpresa. Desculpas por ter desconfiado de você, por ter invadido sua casa sem avisar. A senhora não precisa... Preciso sim, interrompeu Viviane. Eu não tinha o direito de julgar o que não conhecia. O silêncio que se seguiu foi sincero. Dona Lourdes, do quarto, chamou com a voz fraca. Roberta! Já vou, mãe! Respondeu ela, correndo até o quarto. Viviane a seguiu com o olhar. Ouviu a mãe dizer algo baixinho e Roberta rir com ternura. Aquilo a tocou de novo. Quando Roberta voltou, Viviane falou. Eu marquei uma consulta para sua mãe, num dos melhores especialistas que temos. Roberta arregalou os olhos. O quê? Ela vai ser atendida ainda esta semana. Não precisa se preocupar com nada. Eu já cuidei de tudo. Roberta levou a mão à boca. Mas, dona Viviane, isso é caro. Eu não posso aceitar. Não é caridade, Roberta. É o mínimo. Você faz tanto por ela e ainda vem trabalhar todos os dias como se nada estivesse acontecendo. Os olhos de Roberta se encheram de lágrimas. Eu só faço o que uma filha deve fazer. Viviane sentiu o peito apertar. Essa frase atravessou o ar como uma flecha. Faço o que uma filha deve fazer. E ela não tinha feito. De repente, lembrou da última ligação que ignorou da própria mãe. Lembrou do dia em que o hospital ligou e ela estava em uma reunião importante. Lembrou do arrependimento que trancou no fundo da alma por anos, fingindo que não existia. Olhou para Roberta e, pela primeira vez, viu nela não uma empregada, mas uma mulher que a vida inteira fez o que ela não teve coragem de fazer. Amar sem esperar retorno. Roberta, disse com a voz trêmula, eu perdi minha mãe há 10 anos e até hoje não tive coragem de ir ao cemitério. Roberta a olhou surpresa. Sinto muito, senhora. Eu também, respondeu Viviane baixando o olhar. Talvez por isso eu tenha vindo aqui. Por alguns segundos, as duas ficaram em silêncio. Mas não era um silêncio frio, era um silêncio de entendimento, um tipo de paz que surge quando duas dores se reconhecem. Viviane se aproximou da porta do quarto e olhou Dona Lourdes dormindo. O som leve da respiração da idosa encheu o ambiente de calma. Ela sentiu um nó na garganta e murmurou, ela tem sorte de ter você. Roberta sorriu, limpando os olhos. A sorte é minha. Viviane olhou em volta mais uma vez. Aquela casinha simples que antes ela via como pobre, agora parecia um templo, um lugar onde o amor era rotina. Eu vou embora agora, disse ela, mas volto antes da consulta. Obrigada, dona Viviane. Eu não sei nem o que dizer. Não diga nada, só cuide dela. Viviane deu um leve toque no ombro de Roberta e saiu. O ar da noite estava frio, mas dentro dela algo começava a aquecer. Enquanto o carro se afastava, ela olhou pelo retrovisor e viu Roberta parada no portão, acenando timidamente. E então percebeu que aquela mulher, que ela mal notava antes, era o espelho daquilo que ela mais precisava reencontrar em si, a capacidade de sentir. Naquela noite, Viviane não dormiu, mas pela primeira vez em muito tempo, chorou. E o choro não era de raiva, nem de culpa. Era de reconhecimento, porque agora ela sabia. O verdadeiro segredo de Roberta não era esconder uma doença ou uma dificuldade. O verdadeiro segredo estava no tipo de amor que ela carregava no silêncio. E Viviane Monteiro, milionária e solitária, entendeu algo que nunca estivera nos relatórios ou nas cifras, que a maior pobreza é viver sem compaixão. Os dias seguintes pareciam diferentes, embora nada na rotina tivesse mudado de verdade. Viviane Monteiro continuava acordando às 7, tomando café sozinha e folheando jornais de negócios, mas o silêncio da casa já não soava igual. Havia um incômodo novo,
um tipo de vazio que ela nunca havia notado, como se o luxo à sua volta tivesse perdido o brilho. O rosto de Roberta e o olhar calmo de Dona Lourdes apareciam em sua mente o tempo todo. Por mais que tentasse se concentrar, não conseguia afastar a imagem das duas. O contraste entre aquela casinha simples e a mansão gelada onde vivia a assombrava. Durante uma reunião com investidores, percebeu-se distraída, pensando na última frase que Roberta dissera antes que ela fosse embora. Nem todos que têm muito tempo tiram um minuto para ver o que existe atrás das aparências. Viviane piscou devagar, tentando se recompor. Mas aquela voz parecia ecoar em cada sala da empresa, entre cada número projetado nas telas. No fim da tarde, quando voltou para casa, encontrou Roberta limpando os vasos da varanda. Pela primeira vez, observou o cuidado com que ela fazia cada gesto, os dedos delicados tirando as folhas secas, o olhar atento, o corpo cansado, mas firme. «Roberta!» chamou. A mulher se virou, surpresa. «Senhora?» Viviane hesitou um instante antes de dizer. «Como está sua mãe hoje?» Roberta pareceu não acreditar no que ouvira. «Está bem, graças a Deus. Dormiu melhor. Fico feliz. Foi só isso. Uma troca curta, mas suficiente para deixar as duas em silêncio por alguns segundos. Viviane percebeu que nunca havia feito uma pergunta tão simples a ela antes e se sentiu envergonhada por isso. Durante o jantar não conseguiu comer. O prato caro e bem servido à sua frente parecia insosso. Ela deixou os talheres sobre a mesa e se levantou. Naquele instante, entendeu que havia vivido tantos anos cercada de gente, mas sem conhecer ninguém de verdade. No dia seguinte, decidiu mudar algo. Ao ver Roberta se preparar para sair, disse: «Pode ir mais cedo hoje». A funcionária se virou, desconfiada. «Mais cedo?» «Sim, cuide da sua mãe». Roberta demorou a reagir. «A senhora tem certeza?» Viviane assentiu. «Tenho». A mulher ficou parada por um momento, como se quisesse agradecer, mas apenas sorriu timidamente e respondeu: «Obrigada, dona Viviane». Quando ela saiu, o silêncio da mansão pareceu ainda maior. Viviane olhou para a porta e, pela primeira vez, não sentiu irritação por estar sozinha. Sentiu curiosidade. Curiosidade sobre aquela mulher que, até pouco tempo atrás, ela julgava conhecer apenas pelo uniforme. Naquela noite, Viviane tirou o álbum de fotos do armário. Fazia anos que não o abria. Folheou as páginas e encontrou uma imagem que não via desde o enterro da mãe. As duas em uma varanda, tomando café. O sorriso da mãe era calmo, igual ao de Dona Lourdes. E ela, mais jovem, segurava a xícara como se o tempo fosse infinito, mas o tempo não é, e Viviane sabia disso agora. Fechou o álbum, enxugou discretamente os olhos e pegou o telefone. Ligou para o escritório de um dos diretores da clínica. «Quero um relatório sobre o andamento do caso da paciente Lourdes Nascimento», pediu firme. «Claro, senhora. Está tudo encaminhado. Os exames já foram marcados para amanhã». «Ótimo», respondeu e desligou. Na manhã seguinte, Roberta chegou assustada. «Dona Viviane», disse com a voz trêmula, «eu não sei como agradecer. A senhora não imagina o quanto isso significa para mim». Viviane sorriu de leve. «Não precisa agradecer, só cuide dela». Por um instante, as duas se olharam como iguais. Não havia mais barreira entre patroa e empregada, apenas duas mulheres unidas pela dor e pelo amor que o tempo não apaga. Viviane a observou ir embora e ficou parada, em silêncio. Aquela mulher simples, de passos apressados e ombros cansados, era agora o espelho de tudo o que ela queria reencontrar dentro de si mesma. Nos dias seguintes, Viviane começou a perceber detalhes que antes ignorava. O jardineiro, que chegava todos os dias às 6, nunca tomava café. A copeira usava sapatos gastos, mesmo trabalhando em uma casa onde o piso era de mármore.
O motorista, que a esperava horas dentro do carro, tinha calos nas mãos. Ela começou a ver o que antes não via, e de algum modo se sentia mais humana cada vez que percebia a própria cegueira se desfazer. Certa tarde, Roberta ligou da clínica. Dona Viviane, só para avisar, os exames foram feitos. E o que o médico disse? Que ela vai precisar de cuidados constantes, talvez internação futuramente. O silêncio atravessou a linha. Eu entendo, respondeu Viviane. Faça o que for melhor para ela. O resto a gente dá um jeito. Roberta agradeceu, chorando. Viviane desligou devagar, com um nó na garganta. O peso daquela frase, a gente dá um jeito, soava tão simples, mas ela nunca havia sido capaz de dizê-la antes. No domingo, Viviane foi até a casa de Roberta novamente. Desta vez, sem o terno, sem o salto, sem a armadura que costumava vestir. Usava uma roupa simples e levava um bolo que ela mesma mandara preparar. Quando chegou, Roberta estava na varanda, lavando roupas. Se assustou ao vê-la, mas abriu um sorriso. A senhora por aqui? Vim visitar Dona Lourdes. Posso entrar? Claro, claro! A idosa estava acordada, sentada na cama, mais disposta. Olha quem veio te ver, mãe. Ah, a moça bonita, disse Dona Lourdes com um sorriso largo. Senta aqui, filha. Viviane se aproximou, tocou a mão da senhora e sentiu um calor estranho. Um tipo de carinho que há anos não experimentava. Conversaram por quase 1 hora. A idosa, entre lapsos de memória, contou histórias da juventude, de como criara Roberta sozinha, de quando a filha ainda dormia com medo de tempestade. Viviane ouvia com atenção, rindo e se emocionando. Em certo momento, Dona Lourdes olhou para ela e disse: "Você tem um coração bom, só precisa deixar ele acordar de novo." Viviane sorriu, mas não respondeu. Por dentro, aquela frase parecia abrir uma ferida e, ao mesmo tempo, curá-la. Ao sair da casa, Roberta a acompanhou até o carro. "Eu não sei o que dizer, Dona Viviane. A senhora tem sido um anjo para a gente." Viviane negou com um gesto. "Não, Roberta. Foi você quem me ensinou o que é amor de verdade." As duas se abraçaram. E naquele abraço simples, sem testemunhas, a distância social desapareceu. Viviane entrou no carro e ficou olhando pelo retrovisor enquanto se afastava. A casa ia ficando menor, mas dentro dela algo crescia. Uma gratidão silenciosa, uma vontade de ser diferente. E pela primeira vez em muito tempo, Viviane Monteiro percebeu que não precisava mais construir clínicas para curar os outros. Precisava apenas aprender a curar o próprio coração. A chuva caía fina naquela manhã, lavando as janelas da mansão. Viviane Monteiro observava as gotas escorrerem pelo vidro enquanto tomava o café. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não estava pensando em contratos, lucros ou reuniões. Pensava em Roberta e Dona Lourdes. Era estranho. Nos últimos dias, a rotina que antes parecia sólida agora lhe parecia vazia. O som dos talheres, o silêncio da sala, até o perfume das flores, tudo tinha o mesmo gosto frio da solidão. Ela suspirou, afastando a xícara. "Dona Viviane", chamou a copeira, entrando com cautela. "Quer que eu leve o guarda-chuva para o carro?" Viviane pensou por um momento, depois respondeu: "Não, hoje não vou para a empresa." A funcionária estranhou, mas não disse nada. Viviane levantou-se, pegou a bolsa e as chaves. Na garagem, olhou para o carro de luxo e pela primeira vez não se sentiu orgulhosa. Se sentiu desconectada dele. Durante o trajeto até o bairro simples onde Roberta morava, o som da chuva parecia acompanhar seus pensamentos. Cada gota que batia no vidro era um lembrete daquilo que ela havia ignorado por tantos anos. A vida fora dos muros altos. Quando o carro parou diante da casa, Viviane respirou fundo. Não sabia exatamente o que diria, só sabia que precisava estar ali. Bateu no portão e esperou.
Roberta apareceu na janela, surpresa. Dona Viviane? Aqui, com esse tempo? Posso entrar? Perguntou, sorrindo de leve. Trouxe algo para vocês. Roberta abriu o portão rapidamente, enxugando as mãos no avental. Claro, senhora, entre, por favor. Viviane entrou, equilibrando uma sacola grande e uma caixa térmica. Na sala, o cheiro de café fresco se misturava ao da chuva. Dona Lourdes estava acordada, sentada na cama, com um cobertor sobre os ombros. Quando viu Viviane, abriu um sorriso doce. Ah, é a moça bonita outra vez, disse animada. Que bom te ver, filha. Viviane se aproximou, segurou a mão dela com carinho. Vim fazer uma visita e trouxe um almoço pra gente. Almoço? Roberta arregalou os olhos. A senhora não precisava... Eu quis, respondeu Viviane firme. Às vezes, um gesto simples fala mais do que qualquer palavra. Minutos depois, o cheiro de comida se espalhou pela casa. Arroz, frango ensopado, legumes refogados e um pudim de leite. Viviane ajudava a montar a mesa improvisada, enquanto Roberta, visivelmente constrangida, tentava impedir. Dona Viviane, não! A senhora não precisa fazer isso. Roberta, por favor, disse ela com um leve sorriso. Deixe-me ajudar. É bom sentir que eu posso servir também. A frase pegou Roberta de surpresa. Ela ficou em silêncio, observando aquela mulher que até pouco tempo atrás mal a olhava nos olhos. Quando tudo ficou pronto, sentaram-se as três à mesa. Dona Lourdes comeu com apetite, elogiando o tempero. Viviane, emocionada, respondeu. Foi minha avó quem me ensinou. Acho que ela ficaria feliz de saber que lembrei. O clima era leve, quase familiar. Em meio às risadas tímidas, Roberta comentou. Sabe, às vezes acho que a senhora lembra minha mãe quando fala assim. Viviane sorriu. Talvez porque eu esteja tentando aprender com ela, respondeu, apontando discretamente para Dona Lourdes. A idosa olhou para as duas, com um brilho no olhar que atravessava o tempo e a doença. O mundo seria melhor se as pessoas se olhassem com mais gentileza, murmurou. No fim, filha, a gente não leva nada. Só o que faz de bom pelos outros. O silêncio tomou conta da mesa. Viviane respirou fundo, sentindo o nó na garganta se formar. Não havia discurso, nem caridade. Havia verdade. Depois do almoço, Roberta lavou a louça enquanto Viviane secava. As duas trabalhavam lado a lado e por um instante pareciam duas amigas de longa data. Como ela está nos últimos dias? Perguntou Viviane, referindo-se à mãe. Tem tido lapsos, mas às vezes ela me reconhece. Só isso já vale tudo, respondeu Roberta com um sorriso triste. Você é forte. Não, senhora, eu só amo. Viviane ficou em silêncio. Essa resposta valia mais do que qualquer filosofia. Enquanto secava o último prato, ela olhou em volta. Viu o teto com manchas de umidade, a janela que não fechava direito, o colchão gasto da idosa. Tudo ali gritava necessidade. Mas, paradoxalmente, o ar daquela casa parecia mais vivo do que o de sua mansão. Quando decidiu ir embora, Dona Lourdes segurou a mão dela. Filha, disse com a voz fraca, obrigada por vir. Viviane sorriu, emocionada. Eu que agradeço, Dona Lourdes. A senhora nem imagina o bem que me faz. Do lado de fora, Roberta a acompanhou até o portão. A chuva havia parado e o ar fresco cheirava a terra molhada. A senhora se deu ao trabalho de vir aqui só para almoçar com a gente, disse Roberta, com lágrimas nos olhos. Isso não tem preço. Viviane balançou a cabeça. Tem, sim. Chama-se tempo. E é o que eu aprendi a valorizar depois de conhecer vocês. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos. Viviane olhou em volta, observando o entorno da casa. O muro rachado, o portão enferrujado, o chão de barro. Aquela imagem ficou gravada em sua mente como uma promessa. Um dia, elas vão ter um lugar melhor para viver. Nos dias que se seguiram,
Viviane voltou ao trabalho, mas com outro espírito. Parecia enxergar o mundo com uma lente nova. Nas reuniões, já não falava apenas de lucros e metas, mas de pessoas. Em casa, começou a se importar com detalhes. Perguntou o nome dos empregados, agradeceu aos seguranças, ouviu histórias que antes ignorava. Era uma mudança silenciosa, mas verdadeira. E a lembrança daquela mesa simples, com Dona Lourdes sorrindo, era o motor de tudo. À noite, sozinha em seu escritório, olhou para uma das plantas arquitetônicas de uma nova clínica e sussurrou: "A gente pode curar corpos, mas quem cura o coração?" Fechou os olhos e viu o rosto de Roberta. Soube, naquele instante, o que precisava fazer. No sábado seguinte, apareceu na casa simples com o mesmo sorriso sereno. Dona Lourdes estava dormindo e Roberta, mais exausta do que nunca. "Você precisa descansar", disse Viviane. "Eu fico um pouco com ela." "Imagina, senhora, não posso deixar a senhora cuidar." "Pode sim", interrompeu, firme. "Considere isso uma ordem amiga." Roberta riu baixinho, aliviada. Viviane entrou no quarto e sentou ao lado da cama da idosa. Pegou um livro e começou a ler em voz alta. Dona Lourdes, mesmo entre sonhos, sorriu. Era uma cena simples, mas poderosa. Ali, a mulher que tinha tudo aprendia o valor do essencial. Quando o sol começou a se pôr, Viviane fechou o livro, olhou para Dona Lourdes e murmurou: "Um dia eu vou garantir que vocês nunca mais passem por nada assim. Prometo." De volta à mansão, sentou-se diante do espelho e se olhou demoradamente. Pela primeira vez, viu uma mulher que não conhecia, menos imponente, mais viva, e entendeu que a visita à casa de Roberta havia curado algo dentro dela, a frieza que a vida tinha construído aos poucos. Viviane Monteiro não sabia ainda, mas aquela promessa silenciosa se tornaria a maior decisão de sua vida. O próximo passo mudaria tudo, não só para Roberta e Dona Lourdes, mas para ela também. Na manhã de um final de semana ensolarado, o telefone de Roberta tocou. Era a secretária de Viviane. "A senhora Monteiro pediu para que a senhora vá até a mansão hoje à tarde. É importante." Roberta estranhou o convite. Nunca era chamada em um fim de semana, muito menos com urgência. O coração acelerou. Será que havia feito algo errado? Arrumou o cabelo, vestiu a roupa mais simples, mais limpa e saiu. Antes de partir, beijou a testa da mãe e sussurrou: "Já volto, mamãe. Fica tranquila." A mansão estava silenciosa quando ela chegou. Viviane a esperava na varanda, vestindo uma roupa clara, o rosto sereno, mas firme. "Roberta, entre", disse com um tom suave. "Temos algo para resolver." A funcionária seguiu hesitante, segurando a bolsa contra o corpo. A sala cheirava a flores frescas. Em cima da mesa, uma pasta com papéis e uma chave dourada repousavam lado a lado. "A senhora quer que eu limpe alguma coisa?" perguntou Roberta, tentando disfarçar a ansiedade. Viviane respirou fundo e respondeu: "Não, Roberta. Hoje quem vai limpar alguma coisa sou eu." Roberta franziu a testa, sem entender. Viviane se aproximou com um leve sorriso. "Eu estive pensando em tudo o que aconteceu e percebi que durante anos eu vivi de olhos fechados. Vi gente entrando e saindo dessa casa, mas nunca vi o que carregavam no coração." Ela fez uma pausa. "Até conhecer você e sua mãe." Roberta baixou o olhar, emocionada. Viviane abriu a pasta e retirou um envelope. "Aqui estão os documentos de uma casa. Uma casa simples, mas segura, com tudo o que a sua mãe precisa." Roberta ficou imóvel, como se o ar tivesse desaparecido do ambiente. "Como assim?" murmurou. Viviane pegou a chave e estendeu em sua direção. "A partir de hoje, ela é de vocês. Está toda mobiliada.
Tem cama hospitalar, equipamento médico, cozinha adaptada e um jardim igual àquele que sua mãe sempre mencionava. Os olhos de Roberta se encheram de lágrimas. Dona Viviane, não posso aceitar. Pode sim, interrompeu Viviane com voz firme. Porque não é caridade, Roberta. É o mínimo que eu posso fazer. Você me mostrou o que é amar, mesmo sem ter nada. Eu só estou devolvendo um pouco disso. Roberta deu um passo para trás, cobriu o rosto e começou a chorar. Viviane se aproximou e segurou suas mãos. Eu vivi muitos anos acreditando que amor era luxo, que sentimentos eram fraqueza. Mas o amor que vi na sua casa me ensinou o contrário. Por alguns segundos, ficaram apenas as duas, em silêncio. O vento leve balançava as cortinas e a luz do sol atravessava o chão de mármore, refletindo nas lágrimas que escorriam. Algumas horas depois, o carro de Viviane parou em frente à nova casa. Roberta não sabia o que dizer. O portão branco reluzia sob o sol da tarde e as janelas estavam abertas, deixando o ar entrar. Do lado de fora, um pequeno jardim de margaridas coloria o quintal, exatamente como Dona Lourdes sempre sonhou. É aqui, disse Viviane, com um sorriso discreto. Roberta segurou firme a mão da patroa. Dona Viviane, a senhora fez tudo isso por nós? Eu fiz por mim também, respondeu, porque eu precisava reaprender o que significa cuidar de alguém. Dona Lourdes estava no banco de trás, de olhos marejados. Quando o carro parou, ela olhou pela janela e sussurrou. Que lugar bonito! É o novo lar da senhora, disse Viviane, ajudando-a a descer. Ao atravessar o portão, Dona Lourdes olhou em volta, sorrindo. As paredes claras, o piso novo, o cheiro de tinta fresca, tudo parecia cheio de vida. No quarto, uma cama hospitalar, lençóis limpos, travesseiros macios e uma janela com vista para o jardim. Olha, mãe, disse Roberta soluçando, é tudo para a senhora. A idosa olhou para Viviane e com a voz fraca murmurou. Deus abençoe suas mãos, filha. Você fez mais do que muita gente com poder no mundo. Viviane tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Não sou eu quem merece bênção, Dona Lourdes. É a senhora por criar uma filha como essa. As três se sentaram na varanda nova. O sol descia lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado. Viviane observava o jardim enquanto Roberta preparava café. Dona Lourdes, tranquila, fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo. Sabe, Roberta, disse Viviane, quebrando o silêncio. Eu tinha tudo, e ainda assim me sentia vazia. Mas hoje, vendo vocês duas, eu percebo que o amor preenche lugares que o dinheiro jamais alcança. Roberta se sentou ao lado dela. Às vezes, a gente acha que riqueza é o que brilha, mas o que realmente muda a vida da gente é o que aquece. Viviane sorriu, olhando para o céu. Você tem razão. E eu finalmente aprendi isso. Nos dias seguintes, Viviane visitava a nova casa com frequência, levava flores, ajudava a cuidar do jardim, sentava-se para ouvir Dona Lourdes contar histórias antigas. O tempo parecia andar mais devagar ali, como se, naquele pequeno lar, a vida tivesse reencontrado o equilíbrio que faltava. Roberta, ainda surpresa com tudo, certa tarde comentou: sabe o que é mais bonito nisso tudo? Não foi a casa, nem as coisas. Foi a senhora ter vindo aqui tantas vezes. Porque presença é o maior presente que existe. Viviane olhou para ela com os olhos marejados. Você me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido, Roberta, respondeu. A capacidade de sentir orgulho de ser gente. Elas riram baixinho, cúmplices. E naquele riso simples havia uma verdade poderosa, a de que dois mundos diferentes podem se encontrar no ponto exato onde o coração fala mais alto que a classe social. Naquela noite, Viviane voltou para casa.
Entrou em seu quarto, olhou em volta e percebeu que, pela primeira vez, aquele espaço enorme parecia pequeno. O silêncio ainda existia, mas já não era vazio. Ela sorriu sozinha, olhando para o reflexo no espelho, e enxergou alguém novo. No dia seguinte, ligou para Roberta. Como está a casa? Linda, senhora. Mamãe não para de sorrir. Que bom. Houve uma pausa. Viviane respirou fundo e acrescentou. Sabe, Roberta, às vezes Deus usa o amor de quem tem pouco para ensinar humanidade a quem tem muito. Do outro lado da linha, a voz de Roberta veio trêmula. E às vezes, ele coloca pessoas como a senhora para provar que o arrependimento também é uma forma de amor. Viviane fechou os olhos. O sol entrava pela janela, iluminando seu rosto. Ela sentiu uma paz diferente. A paz de quem finalmente entendeu o sentido de estar viva. Roberta não voltou a trabalhar na mansão. Viviane não deixou. Quis que ela cuidasse da mãe e prometeu que nada mais faltaria. Mas as duas seguiram ligadas, como se o destino tivesse unido seus corações por algo maior que o emprego. Viviane passou a visitar Roberta com frequência. E nas tardes simples que passavam juntas, ela descobria algo novo sobre a vida, que a verdadeira grandeza não está no que temos, mas no quanto somos capazes de sentir. E no fim, Viviane não apenas mudou a vida de Roberta, mudou a própria alma, porque há quem precise perder tudo para entender o valor de algo simples, mas há também quem precise enxergar a dor dos outros para lembrar que ainda tem um coração. Ela foi à casa da empregada por desconfiança, mas saiu de lá carregando o maior presente que um ser humano pode receber. A consciência de que o amor verdadeiro não se compra, se sente. Viviane Monteiro descobriu que riqueza de verdade não mora em mansões. Mora no olhar de quem ainda é capaz de cuidar, mesmo com as mãos cansadas. E talvez essa seja a maior lição da vida. Não é o luxo que nos torna grandes, é a humildade que nos mantém humanos. Porque um gesto de bondade, uma visita inesperada, pode mudar não só o destino de alguém, mas também o nosso próprio caminho. Gostou dessa história? Me conta aqui nos comentários. Qual foi a maior lição que essa história deixou para você? Eu vou adorar ler a sua resposta. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.